novamente juntos para continuarmos o estudo do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Atividades incessantes. Quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de símbolos de quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos, maior respeito e devotamento serão dedicados aos trabalhos que nele têm lugar. Erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados, torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. Atividades incessantes nele têm lugar, desde aquelas de natureza transcendental, com os espíritos em aflição, que são acolhidos e recebem o pábulo de esperança envolto na caridade, até os socorros aos viandantes carnais que se encontram desarvorados. Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é a luz na treva da ignorância, proporcionando discernimento em torno dos objetivos essenciais da existência física e do intercâmbio que existe, mesmo inconsciente, entre os dois planos da vida. Invadida pela perversidade de espíritos vulgares, aquele em que nos hospedávamos não deixava de ser a oficina de bênçãos para as quais havia sido erguido. O transe aflitivo que experimentava era resultado da invigilância de alguns dos seus membros, ainda vencidos pela inferioridade moral, que não conseguiram superar, porém, em franco processo de reabilitação. O nosso trabalho não tinha outro objetivo, senão o de orientar os inimigos do Cristo, que se permitiam as agressões, não apenas contra aquele hospital de almas, mas tudo quanto significava ordem e progresso, ética e moral, disposições saudáveis para a fraternidade e a paz. A abnegação de nobres mensageiros da luz, as semelhanças do irmão Elvídio e sua equipe, assim como o médium e trabalhadores sinceros dedicados, constituíam os alicerces de segurança sobre os quais o bem se encontrava edificado. A transitória perturbação logo mais cederia lugar ao equilíbrio, caso aquele que se fizeram responsáveis despertassem para a realidade transcendente, submetendo-se às sublimes determinações do alto, na síntese do pensamento kardeciano. Fora da caridade não há salvação. A caridade, no entanto, no seu sentido mais profundo, esparzindo bênçãos em todas as direções, braços abertos ao acolhimento dos infelizes e à posterior iluminação. O dia transcorria abençoado pela aprendizagem contínua ante as ocorrências que chegavam à sociedade, pois que o amor dispõe de um arsenal imenso de manifestações e está sempre vigilante para agir com sabedoria. Preparávamos-nos para visitar uma nobre entidade espírita no momento sobre os acúlios de perturbação interna, aspirada pelos declarados inimigos do Cordeiro de Deus, quando fomos surpreendidos por peculiar acontecimento. Eram quase 9 horas da manhã e os serviços socorristas encontravam-se em plena efervescência. Dedicados trabalhadores da mediunidade, assim como assistentes fraternos, ocupavam seus lugares nas salas respectivas, enquanto era realizada uma reunião aberta ao público, obedecendo ao programa de esclarecimentos evangélicos em comparações esclarecedoras entre o cristianismo e o espiritismo e a desnecessidade de dogmas e cerimônias no culto à memória de Jesus, a simplicidade em todas as suas realizações. Havia um público expressivo de quase uma centena de interessados e dali seguiriam em suas atividades ou buscariam o concurso do passe e da água fluidificada para as suas aflições, e todos fixavam o expositor visivelmente inspirado por devotado mensageiro espiritual. Faço eu aqui uma observação. Esse centro espírita em questão deve ser muito grande numa cidade, numa capital, porque às 9 horas da manhã, tendo centenas de pessoas assistindo, pode ser até mesmo o salão de uma federação, por ser tão grande, não é? Diz ele aqui que dali as pessoas seguiriam ao trabalho, não é? Muito interessante. São pequenos detalhes que nos fazem perceber aspectos não descritos.
Continuando. Foi quando irrompeu uma pobre mulher com seus cabelos desgrenhados, os trajes em desalinho, perseguida por 2 moradores de rua que a maltratavam, ameaçando-a com pedras e pedaços de madeira. Aturdida e em pânico, adentrou-se pela porta aberta, pedindo socorro, o que causou um grande choque no salão, em clima de iluminação espiritual. Os agressores atiraram-lhe alguns calhaus, ou seja, pedaços de pedra, e a feriram, mas detiveram-se, protestando à porta da entrada, sem coragem para invadir o recinto. Notava-se aqueles ferozes perseguidores, a malta de desencarnados que formavam uma nuvem espessa de vibrações do mais baixo teor, que os assolava em gritaria infernal, impondo violentos que a sala fosse invadida e a ladra duramente punida. Graças às defesas magnéticas que circundavam o edifício, os atormentados, entre aspas aqui, justiceiros, sentiram-se paralisados e prometeram pegá-la noutra oportunidade, afastando-se ruidosos e ameaçadores de volta à praça onde se refugiavam. Então, o que é que nós temos aqui? Uma pessoa encarnada em condições bem deprimentes, correu entrando para dentro do centro espírita, perseguida por pessoas encarnadas e estes atiçados por desencarnados. Os desencarnados queriam pegar a pobre mulher e usavam os encarnados, parceiros dela na praça, para atingi-la. Continuando. A mulher, igualmente assessorada por espíritos infelizes que a vampirizavam, chorava, trêmula e apavorada. Ali estava a primeira mensagem de amor dos céus, porque a ela, que era perseguida, e as barreiras vibratórias não impediram a entrada, porque a casa de Jesus nunca há impedimento para que a caridade possa exercer o seu papel. O orador, igualmente surpreendido e certamente acostumado a fenômeno de tal natureza, silenciou, enquanto os companheiros, encarregados de manter a ordem no ambiente, acercaram-se da sofredora com expressões de sincero carinho. Tentaram acalmá-la com palavras de ânimo e encorajamento, retiraram-na do local e a conduziram à intimidade da instituição. De imediato, o hematoma da face e alguns arranhões foram asepsiados, foram limpos e tratados, receberam cuidados especiais, enquanto a paciente foi aquinhoada com passes calmantes e um conforto moral. Logo após o pequeno descanso, foi encaminhada ao setor social, a fim de serem providenciados recursos para auxiliá-la a sair da rua, ou pelo menos transferir-se para outro local, a fim de evitar a vingança que os companheiros revoltados queriam contra ela. Por conta própria, embora notando-se-lhe algum desalinho mental e emocional, ela referiu-se que estava sendo acusada de furto sem qualquer fundamento. Atribuíram-lhe a subtração de um cobertor, como vingança por haver se negado às exigências descabidas do grupo, que normalmente abusava da sua dignidade, que havia descido ao mais baixo nível moral. Os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir numa nova trilha. Quando Jesus elegeu os irmãos sofredores, aqueles que eram detestados pelos poderosos, conviveu com eles nas tascas, nas ruas, ao abandono, deixou-nos o sublime legado, e a compaixão e a misericórdia devem viver em nossos corações, abraçadas para o ministério da iluminação. O Centro Espírita não pôde descuidar-se do atendimento desses filhos do Calvário, que foram empurrados para as situações mais dolorosas do caminho, onde deambulavam sob as pressões da miséria socioeconômica e moral, e padecendo, não poucas vezes, as injunções de transtornos obsessivos indescritíveis. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação, de desestruturação, após decênios de atividades dignificadoras, firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Havia crescido muito e, para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Foi o que eu imaginei quando ele descreveu. É um centro espírita muito grande para ter todo esse espaço.
Especialistas da comunicação e de desenvolvimento foram contratados e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Inegavelmente, não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizam os séculos da ciência e do discernimento. Entretanto, não podem ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos das bolsas, nas negociações bancárias, o que termina em transformar-se, perdendo o calor da fraternidade e do saudável contributo do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à empresa de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. Meus amigos, muitas coisas são boas quando pequenas. Então é melhor ter 10 pequenos do que ter um muito grande. Não é verdade? Por isso a gente mantém com os pequenos a singeleza necessária. Continuando. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor porta fora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Graças, portanto, ao excesso de modernização, de recursos específicos, houve infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiram adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos, exigências e comunidades, com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. A situação agravara-se de tal forma que estavam ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho, agora entre ofensores uns e outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los sob o falso pretexto de zelo doutrinário. Em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo grupamento infeliz do mulá que havíamos atendido. No momento, quando chegamos aos servidores da fraternidade, estava sendo preparada uma reunião do Conselho Administrativo para análise de contas e orçamento previsto para o futuro. A divisão entre os servidores era visível, cada grupo fazendo questão de não ocultar a rebelião interna e o interesse de anulação do outro. O fundador da casa, nosso irmão Hermínio, não escondia as preocupações, demonstrando apreensão em torno dos próximos acontecimentos. Acolheu-nos com alegria, mantendo a esperança de resultados favoráveis ao bem e à união. Alguns dos presentes não conseguiram desembaraçar-se dos fluidos mórbidos dos inimigos desencarnados, que ultimamente inspiravam as discussões que sempre resultavam em maior soma de descontentamento. Enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor destacara-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente e adoçando-lhes os sentimentos de maneira que recordassem os dias passados, em que se estimavam, contribuíam para a realização dos projetos de socorro aos alienados mentais, aos educados nas diversas escolas, aos irmãos extraviados no caminho redentor de provas e de expiações, aos esfaimados de pão e de paz, naquele recinto que transpirava harmonia e vibrações transcendentais. Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou aos amigos e irmãos ao atendimento, enquanto propunha uma nova era de compreensão e fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor, que deveria começar em cada coração. As vibrações que se fizeram sentir eram doces e repassadas de ternura, como deveria ser sempre em todo lugar onde se mencione o nome de Jesus e se pretenda que ele estabeleça a morada.
Alguns membros, porém, mais renitentes, intolerantes, permaneceram firmes nos seus propósitos, que abraçavam, não se permitindo sensibilizar com a mensagem de compreensão e tolerância, vinculados aos espíritos perturbadores que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados. Um desses, mais irônico e desafiador, telementalizado por a entidade religiosa, que por sua vez era vítima de outra mais feroz, deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Logo foi seguido por outro descontente, e mais outro, transformando o trabalho, que deveria apaziguar todos, naquele campo de disputas inúteis e infantis, mas de consequências nefastas. Discutiam com vigor, como se estivessem defendendo interesses materiais, imprescindíveis à própria existência, fixados em pontos de vistas e em comportamentos egóicos que deram margem à cólera e à inimizade. O dirigente, demonstrando paciência e compreensão, evitava defender-se ou apresentar justificativas que diminuíssem a carga de descontentamentos, informando sempre que as dificuldades do momento exigiam serenidade e apoio de todos para que fossem superadas. Como, porém, as intenções dos opositores fossem negativas, as suas palavras serenas mais o irritavam, com alegações falsas e aparente zelo pela instituição. Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava sofrimento íntimo, e estimulou-o a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando a quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusamo-nos reciprocamente, não solucionará o problema, pelo contrário, torná-lo-á maior dimensão, avançando rumo ao escândalo, e o escândalo somente apoiará a situação delicada em que todos nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos da matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos, não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é a oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. Necessitamos de unir-nos ao esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho qual ele o fez, mesmo que nos encontremos com joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro com Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo em relação à circuncisão dos gentios, que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigia sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa, e no momento culminante Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos, concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou um dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre crucificado, preservando-se a unidade doutrinária. Não temos alternativa senão unir-nos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam na nossa casa, levantá-la da situação em que se encontra e mantermos a união. Porque, se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Desse modo, contamos com a complacência de todos os membros desse conselho, o que não equivale a dizer a anuência com que esteja errado, esforçando-nos por corrigir o que seja possível e evitar futuros comprometimentos desse gênero.
Fez uma pausa oportuna, enquanto todos os membros ouviam-no com respeito, inclusive os mais fervorosos adversários. Utilizando-se do clima psíquico e emocional, o irmão Virgílio Almeida, telementalizado pelo benfeitor, acercou-se dos companheiros sob pressão perturbadora, utilizando-se de recursos magnéticos, afastou os seus obsessores, que se puseram a clamar revoltados e saíram, prometendo vingança. A reunião prosseguiu em outro clima, qual se a fraternidade voltasse aos amigos, e foram tomadas providências especiais para diminuir as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Terminadas as discussões, programadas as diretrizes que poderiam atender e diminuir as preocupações gerais, um ar de esperança animou a todos que puderam conversar com mais serenidade e respeito pelas opiniões diversas, credoras de consideração. Dirigimos-nos aos ambientes de atividades espirituais e pudemos participar dos trabalhos socorristas aos desencarnados que eram trazidos para repouso e posterior transferência para as comunidades nas quais seriam internados. Logo após, fomos visitar o Departamento de Assistência aos Enfermos Mentais e Obsediados, recordando-nos da Casa do Caminho, na estrada de Jope, próxima a Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João vivenciavam o Evangelho após a ascensão do Senhor. Como podiam atender a multidão de infelizes com os parcos recursos que dispunham naqueles longos dias? Era o psiquismo do mestre que os sustentava e que socorria aqueles variados quadros de perturbação psíquica, de possessão, de miséria de todo porte, de enfermidades desgastantes, de deformadoras, de pústulas generalizadas, de sofrimentos inenarráveis. A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas, que revitalizavam os necessitados, que lhes diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz, mesmo após a morte. Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém, pobre de sentimentos de fé e de abnegação, o trabalho é mais árduo, porque se faz acompanhado das exigências impostas por leis, às vezes arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnicismo remunerado. Não obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis para atender à dor na sua multiface, com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia, simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Os dois mundos ali se mesclavam com mais vigor na massa de desencarnados e encarnados em luta, em socorro, em intercâmbio sob as claridades da doutrina espírita. Meus amigos, a gente pode imaginar. Temos então conhecimento que se trata de um centro espírita muito grande, que além dos trabalhos comuns a todo centro espírita, abriga um hospital psiquiátrico. Então nós podemos ter em mente que nesse hospital psiquiátrico, além dos pacientes, estão acompanhados dos seus obsessores, que não têm interesse na cura desses pacientes, que passam então a transtornar os ambientes da própria instituição. Então, se as pessoas não têm um equilíbrio mínimo para suportar toda essa pressão, a falência chega. Então é preciso, como disse o mestre, orar e vigiar. Ficamos por aqui. Aguardo a todos na próxima leitura. Abraços.